Meus amados, nós estamos aqui em mais uma manhã, nos preparando para mais esse momento onde estaremos louvando, engrandecendo e exaltando o nome do nosso Deus em culto ao Senhor. Inclusive é o nosso assunto nessa manhã. Como nós divulgamos ontem nos nossos grupos da igreja, nós estaremos hoje pensando um pouco sobre culto. O texto base vai ser o de Levíticos, capítulo 8. E nós vamos então assim refletir sobre culto. Vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesse culto e que tudo aqui seja de fato feito para a honra e glória do seu santo nome. Nós possamos assim adorá-lo em espírito e verdade, como ele nos pede e nos ensina na sua santa palavra. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua presença, estamos aqui diante do Senhor, estamos aqui em mais uma manhã, mais um dia, em que nos colocamos diante do Senhor, para louvar, exaltar, engrandecer o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor que nos ajude, nos auxilie, para que assim possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Reconhecemos essa nossa tendência ao pecado, e clamamos ao Senhor por Tua misericórdia e pela força do Senhor, através do Teu Espírito, nos apontando o caminho da vida, o caminho da verdade, e nos fazendo andar, ó Pai, por este caminho. Porque como nos ensina o Teu Filho, sem o Senhor nós nada somos e nós nada podemos fazer. Nos colocamos diante do Senhor porque entendemos, ó Pai, que devemos sim prestar culto ao Senhor. O Senhor é digno de receber honra, glória, louvor e adoração. E pedimos que o Teu Espírito, que habita em nós, que está aqui neste lugar, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que possamos, de fato, louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome a cada leitura, a cada hino cantado, e seja sempre, Pai, para o louvor da Tua glória. Oramos assim agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Mas nós vamos fazer a leitura. Você pode abrir a sua Bíblia comigo e acompanhar Salmo 29. É um salmo de Davi. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca um título nesse salmo que diz: A voz de Deus na tempestade. E nós vamos fazer a leitura de todo esse salmo. São 11 versículos. Nós iremos ler o Salmo 29. Diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as fossas e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Que bênção nós termos um Deus assim, crermos num Deus assim. Termos a palavra dele que nos revela quem ele é, e através dela podemos conhecê-lo e vermos esse Deus ao qual nós devemos tributar glória e força, tributar a glória que é devida ao seu nome, honrá-lo. E ele vai então nos dizer que esse Deus é esse Deus que cuida e faz com que todas as coisas existam. Ele diz que essa voz do Senhor é poderosa, cheia de majestade. Ela quebra os céus, ela vai então fazer com que haja alegria e
haja assim tranquilidade, paz. A voz do Senhor também é a voz do juízo, expedindo chamas de fogo. A voz do Senhor é essa voz que faz com que as coisas venham à existência. Ele é esse Senhor que preside sobre tudo e sobre todos. Ele é aquele que nos dá força. Em toda e qualquer situação, Ele nos dá força. E Ele encerra dizendo que é aquele que abençoa com paz ao seu povo. E nós podemos assim louvar o nome do Senhor com alegria, tendo segurança na presença do Senhor. E é isso que nós vamos cantar agora com o hino 144 do nosso inário: segurança e paz e alegria na presença do Senhor. Que segurança tem em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante um Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Toda essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Toda essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Amém. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Por isso nós temos segurança. Por isso nós temos paz. Por isso nós podemos descansar mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Podemos assim confiar no Senhor e podemos adorar em toda e qualquer situação. O Senhor assim nos ajude a continuarmos servindo a Ele com toda a alegria. Meus amados, vamos ler então agora o texto de Levítico capítulo 8. É o texto no qual nós estaremos tomando como princípio, ou vendo um princípio que ele nos ensina, para que nós sejamos assim, cultuando ao Senhor. Se você
Sociedade Bíblica vai colocar como título a consagração de Arão e de seus filhos, e diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e seus filhos, e as vestes, e o óleo da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se ajuntou à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água. Vestiu a Arão da túnica, cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele a sobrepeliz. Também pôs sobre ele a estola sacerdotal, e o cingiu com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e o ajustou com ele. Depois lhe colocou o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra na cabeça, e na mitra na sua parte dianteira, pôs a lâmina de ouro e a coroa sagrada, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele, e o consagrou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a bacia e o seu suporte, para os consagrar. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungindo para consagrá-lo. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu-lhes as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e atou-lhes as tiras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E Moisés o imolou, e tomou o sangue, e dele pôs com o dedo sobre os chifres do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o consagrou para fazer expiação por ele. Depois tomou toda a gordura que está sobre as entranhas, e o redenho do fígado, e os 2 rins, a sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e sua carne, e os seus excrementos, queimou fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram mão sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou e aspergiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura, porém as entranhas e as pernas lavou com água. E Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar, holocausto de aroma agradável, oferta queimada era ao Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o outro carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E Moisés o imolou, e tomou do seu sangue, e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também fez chegar os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, e aspergiu Moisés o resto do sangue sobre o altar em redor. Tomou a gordura e a cauda, e toda a gordura que está nas entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins, e a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães asmos, que estava diante do Senhor, tomou o bolo asmo, um bolo de pão azeitado, e uma obreira, e a pôs sobre a gordura, e sobre a coxa direita. E tudo isso pôs nas mãos de Arão e de seus filhos, e moveu por oferta movida perante o Senhor.
Depois Moisés o tomou das suas mãos e o queimou no altar sobre o holocausto. Era uma oferta de consagração, por aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Tomou Moisés o peito e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Era a porção que tocava a Moisés, o carneiro da consagração, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção, do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão e suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos. Disse Moisés a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali o comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimareis. Também da porta da tenda da congregação não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias o Senhor vos consagrará, como se fez nesse dia. Assim o Senhor ordenou se fizesse, em expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite, 7 dias, e observareis as prescrições do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença, estamos aqui diante do Senhor para lermos a Tua palavra, iremos meditar nas Santas Escrituras, mas sabemos que dependemos do Teu Espírito. Sem a iluminação do Teu Espírito, sem a ação do Teu Espírito, sem que Ele nos conduza de fato a enxergar aquilo que é a verdade, nós não temos condições. Nós dependemos do Senhor. Nós não conseguimos entender as coisas espirituais sem a ação do Teu Espírito. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude agora nesse instante, movendo o nosso coração, movendo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que de fato é a Tua verdade, e assim crescermos nesse conhecimento do Senhor. Pedimos assim a Tua graça, a Tua bênção, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, na escola dominical nós temos trabalhado com os irmãos na sala de catecúmenos. Estão se preparando para fazer batismo, profissão de fé, e nós então ensinamos alguns princípios relativos à igreja, ao culto e aos deveres e direitos dos membros. E nós começamos, toda vez que temos essa turma, usando esse livro. Esse livro fala sobre o nosso sistema, o sistema presbiteriano. E vimos que sistema presbiteriano não quer dizer forma de doutrina. Então, o nosso sistema presbiteriano não é em si calvinista. Calvinismo tem a ver com outra coisa, não com o sistema de governo em si, ou somente isso. Mas vimos também que o sistema de governo não é apenas o sistema presbiteriano não é apenas a forma de governo. Então, somos presbiterianos porque somos dirigidos por presbíteros. Então, por isso nos chamamos presbiterianos. Mas quando a gente fala de sistema presbiteriano, a gente não está falando apenas dessa forma de governo, né, de um tipo de estrutura governamental da igreja. E vimos que o sistema presbiteriano ele tem alguns aspectos que nós podemos considerar como principais ou como fundamentais. E vimos já 2 desses aspectos. Nós vimos a teologia, e vimos que a nossa teologia ela é calvinista, mas ela não é cega. Ela não fecha os olhos e olha para Calvino como sendo Deus. Calvino não é Deus. Nós temos um Deus, Criador de todas as coisas, e a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas, e não a teologia de Calvino. Nós consideramos a teologia de Calvino como uma boa teologia, como uma teologia bíblica, como uma teologia fundamentada nas Escrituras, e em muitas coisas nós então concordamos com Calvino e divulgamos essa teologia calvinista e assim ensinamos nas nossas igrejas. Mas não é apenas isso. Nós temos, por exemplo, como símbolos de fé a confissão de Westminster e os seus catecismos.
E eles não são necessariamente apenas calvinistas. Nós tínhamos irmãos ali de diversas denominações formando aquele corpo, aquele colegiado, tomando as decisões e mostrando como nós, servos do Senhor, devemos crer na abadia de Westminster. Então, nós temos não somente a teologia, ou não somente o calvinismo como fundamento para essa nossa teologia. Nós vemos também que dentro desse sistema presbiteriano, nós temos alguns deveres que precisam ser observados, precisam ser cuidados. Nós temos leis, nós temos organização, nós temos uma maneira de tratar, de lidar com as situações, com a igreja, e isso precisa ser observado. Como um presbiteriano, eu preciso também saber desses meus deveres e andar de conformidade com esses meus deveres. E agora, o terceiro ponto, o terceiro aspecto principal desse sistema presbiteriano é o culto. É o que nós vamos pensar hoje. Nós estamos vendo aqui no livro de Levítico uma realização de um culto, a ordenação do sacerdote feita por Moisés, mas o que nós queremos destacar como princípio, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, se não tiver, por favor, abra e mantenha ela aberta aí para a gente acompanhar. O versículo 4 vai dizer: fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. O versículo 5 vai dizer, isto é, final do versículo 5, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Se eu for para o versículo 9, final do versículo 9, vai dizer que foi feito como o Senhor ordenara a Moisés. No versículo 13, final do versículo 13, também está lá, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 17 também termina dizendo, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 21 também encerra dizendo, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 29 repete dizendo, como o Senhor lhe ordenara. Versículo 34 diz, como se fez nesse dia, assim o Senhor ordenou se fizesse em expiação por vós. Versículo 35 encerra dizendo, porque assim me foi ordenado. E o versículo 36, o último versículo, termina dizendo, e Arão e os seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Então, o princípio fundamental do culto no sistema presbiteriano é essa ordenação de Deus. Nós não fazemos o culto da maneira como nós queremos. Nós fazemos o culto como o Senhor ordenou que se fizesse. Porque o culto é esse ato mais importante, mais glorioso, mais relevante da vida do homem. O culto não é apenas esse momento aqui, onde nós nos reunimos na igreja, onde nós abrimos as portas e onde nós então falamos de Deus, abrimos a Bíblia, cantamos hinos congregacionais. Isso não é em si o culto. O culto é essa adoração, é esse ato de adoração que o homem deve a Deus, por ser Ele aquele Criador que nós vimos no Salmo 29. Esse Senhor de todas as coisas, aquele que por sua voz fala e as coisas obedecem, aquele que ordena e tudo se curva diante dele. Então o culto acaba sendo essa expressão festiva da igreja, essa expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E nesse livro que nós mostramos, que tem como título o Sistema Presbiteriano, ele diz assim: poderíamos definir culto como um movimento de toda a alma humana para Deus, em nome de Jesus Cristo, no qual se adoram as perfeições divinas, exalta-se a bondade de Deus, implora-se bênçãos celestiais, como o perdão dos pecados. Então, culto seria essa nossa ação de nos colocarmos diante de Deus, movidos pelo seu Espírito, para adorá-lo por suas perfeições, por ser Ele esse Deus bondoso e por Cristo Jesus ter nos dado o perdão dos nossos pecados. Se a gente olha para os documentos oficiais da nossa igreja e a gente pensa, por exemplo, na nossa Constituição, no nosso manual presbiteriano, logo no seu artigo 2º, ele diz assim:
A Igreja Presbiteriana do Brasil tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade. Pegar o Evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sob sua guarda, ensinar os fiéis a guardar a doutrina e prática das Escrituras no Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios da fraternidade cristã e o crescimento dos seus membros na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: o culto presbiteriano, a igreja presbiteriana, tem como finalidade prestar culto a Deus, adorar ao Senhor. E isso, como nos ensina as Escrituras, em espírito e em verdade. Porque devemos estar aqui como verdadeiros adoradores, aqueles que o Pai procura, não adorando apenas no templo, não adorando apenas num lugar específico, mas prestando essa adoração de fato e de verdade. Se olharmos para os nossos princípios de liturgia, capítulo 1, quando fala do dia do Senhor, diz assim: é dever de todos os homens lembrar-se do dia do Senhor, domingo. E nós estamos vendo no catecismo exatamente essas perguntas relativas a esse quarto mandamento, que é esse mandamento da guarda do dia do Senhor. E preparar-se com antecedência para guardá-lo. Todos os negócios temporais devem ser postos de parte e ordenados de tal sorte que não os impeçam de santificar o domingo pelo modo requerido nas Sagradas Escrituras. No artigo 2 diz: deve-se consagrar esse dia inteiramente ao Senhor, empregando em exercícios espirituais, públicos e particulares. É necessário, portanto, que haja todo esse dia santo repouso de todos os trabalhos que não sejam de absoluta necessidade, abstenção de todas as recreações e outras coisas que, ilícitas em outros dias, são impróprias do dia do Senhor. No artigo 3, os crentes, como indivíduos ou famílias, devem ordenar de tal sorte os seus negócios ou trabalhos que não sejam impedidos de santificar convenientemente o domingo e tomar parte no culto público. Quarto, conselhos e pastores devem mostrar-se atentos a zelar cuidadosamente para o dia do Senhor, para que ele seja santificado pelo indivíduo, pela família e pela comunidade. Ele vai continuar no seu capítulo 2, tem como título o templo, e no artigo 5 ele diz assim: o templo é a casa de Deus, dedicada exclusivamente ao culto. É a casa de oração para todas as gentes, segundo define o nosso Senhor Jesus Cristo. Importa que o templo ou salão de cultos seja usado exclusivamente para este fim, salvo casos especiais a juízo do conselho. No artigo 6, ele diz que a construção do templo deve obedecer a um estilo religioso, adaptado ao culto evangélico, em que predominem linhas austeras e singelas. No seu capítulo 3, falando agora mais especificamente do culto público, no artigo 7, ele diz assim: o culto público é um ato religioso, através do qual o povo de Deus adora ao Senhor, entrando em comunhão com Ele, fazendo-lhe confissão de pecados e buscando pela mediação de Jesus Cristo o perdão, a santificação da vida e o crescimento espiritual. É a ocasião oportuna para a proclamação da mensagem redentora do Evangelho de Cristo e para a doutrinação e consagração dos crentes. No artigo 8, ele diz que o culto público consta ordinariamente de leitura da palavra de Deus, pregação, cânticos sagrados, orações e ofertas. A ministração dos sacramentos, quando realizada no culto público, faz parte dele. Parágrafo 1, único. Não se realizarão cultos em memória de pessoas falecidas. Capítulo 4. E com esse capítulo nós encerramos essa parte dos nossos princípios de liturgia. Fala também sobre a necessidade do culto individual e do culto doméstico. No artigo 9 diz assim: no culto individual, o crente entra em íntima comunhão pessoal com Deus. E no artigo 10, culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Então, os nossos princípios de liturgia, do seu capítulo 1 até o seu capítulo 4, do seu artigo 1 até o seu artigo 10º, vão falar sobre essa importância do culto.
dessa reunião ou desse momento onde nós nos colocamos diante do Senhor. Pode ser feito de forma pública, reunidos todos num lugar, ou agora como estamos fazendo, por meio de uma transmissão ao vivo, onde muitas pessoas estão assistindo, mas que deve ser feito também de forma individual e doméstica, onde cada um vai se colocar na presença do Senhor em íntima comunhão com o Senhor nosso Deus, e vai também levar a sua família à adoração. Nós temos falado que esse momento é um momento oportuno para que a gente desenvolva essa prática, né, trazendo as nossas famílias para assistir essas transmissões, para que a família junta esteja adorando o nome do Senhor. E para encerrar os nossos documentos oficiais da igreja, nós temos a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21. Ela vai tratar do culto religioso e do domingo. E ela vai dizer assim, artigo 1º, ou no item 1. A luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instruído por Ele mesmo. Foi o que nós vimos aqui no texto de Levítico 8. Tudo que estava sendo feito como o Senhor ordenara a Moisés, como o Senhor havia dito que se fizesse. Então, o culto na igreja, ele não é feito como eu quero, ele não é feito como as pessoas querem. Ele não tem o objetivo de agradar as multidões. Ele não tem o objetivo de tornar algo público de forma agradável para que todo mundo assista na internet o que eu estou fazendo no meu culto. Ele não tem essa maneira de ser, não é, para que chame a atenção dos outros. Ele é feito como o Senhor ordena. E aí a nossa confissão de fé diz como Ele mesmo ordenou. E diz ainda mais, diz é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Então o culto ele é feito como foi prescrito nas Escrituras, como o Senhor ordenou que se fizesse. Se a gente continuar olhando os capítulos 9 e 10 de Levítico, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Versículo 6 diz assim: disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Versículo 7, ele encerra dizendo como ordenou o Senhor. Versículo 10, ele encerra dizendo como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 16, ele vai encerrar também dizendo e ofereceu segundo o rito. Foi de qualquer jeito, como estava prescrito. Versículo 21, como Moisés tinha ordenado. Assim encerra o versículo 21. Versículo 23 diz: entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, saindo abençoaram o povo, e aí a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Eles tinham feito tudo como o Senhor havia ordenado. Eles estavam fazendo como Deus havia dito que fosse feito. Se eu olhar o capítulo 10, eu vou ver que essa ideia continua sendo repetida. Deus continua dando essa instrução. Então, capítulo 8, capítulo 9 e agora capítulo 10 também vai dizer assim. Versículo 5 diz como Moisés tinha dito. Eles fizeram, chegaram, levaram as túnicas para fora do arraial, como Moisés havia ordenado. Moisés ouviu de Deus e estava dizendo ao povo agora como eles deveriam fazer. Versículo 7, ele diz: e fizeram conforme a palavra de Moisés. Então, Moisés ouve a instrução de Deus e agora o povo está fazendo de acordo com a instrução que Moisés está passando daquilo que ele ouviu do Senhor. No versículo 11, ele vai dizer: e para ensinardes aos filhos de Israel todos os
estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. E versículo 13, ele encerra dizendo: porque assim me foi ordenado. Versículo 20, como o Senhor tem ordenado. Assim que termina. Versículo 15. Como o Senhor tem ordenado. Versículo 18 diz: como eu tinha ordenado. E assim a gente vê que tudo que está acontecendo, quando diz respeito a culto, a ordenação dos sacerdotes, a maneira como os sacrifícios seriam feitos, a atitude do povo diante da congregação, diante do culto e do templo do Senhor, tudo estava sendo feito como o Senhor havia ordenado. Não havia outro interesse, não havia outra intenção, não havia outra maneira de ser feito. O capítulo 10 começa então mostrando exatamente a morte de Nadab e Abiú, morrem diante do Senhor, exatamente porque não fizeram como o Senhor havia ordenado. Quiseram fazer de outro jeito, quiseram fazer do jeito deles, achavam que sabiam como era melhor, que Deus ordenou não estava bom, precisava melhorar mais para poder atrair mais gente, ou para poder o culto ficar mais animado. Então vamos dar um jeitinho aqui para ajudar Deus. E aí acabaram morrendo. Nós não precisamos ajudar Deus no culto e na transmissão do seu Evangelho. O que nós precisamos é simplesmente falar daquilo que Deus nos revelou por meio da sua Santa Palavra. Esse é o culto. É fazer como Deus ordenou que se fizesse. Nossa confissão de fé continua dizendo que o culto religioso ele deve ser prestado a Deus o Pai, Filho e Espírito Santo, e só a Ele. Não se deve ser prestado nem a anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, pois, da queda ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente de Cristo. Então, o único mediador entre Deus e os homens, nos diz a palavra do Senhor, é Jesus Cristo, homem. Não há outro mediador, não há outro a quem nós devemos prestar culto, ou por meio do qual nós possamos prestar culto. No item 3, ele diz que a oração com ação de graça, sendo parte essencial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens, e para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, por auxílio do Espírito, seguindo a sua vontade. Isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for em voz alta, deve ser proferida em língua conhecida dos presentes. Então, se eu vou orar em voz alta no culto público, para que a igreja seja abençoada, eu tenho que orar numa língua que todo mundo conheça, ouça e possa participar comigo da oração. Isso é culto. É assim que o culto deve ser prestado, e é assim que ele é ordenado na palavra do Senhor. No item 4, a oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existam atualmente ou que existirão no futuro, mas não deve ser feita em favor dos mortos, nem em favor daqueles que se saiba terem cometido pecado para a morte. Quinto, a leitura das Escrituras com santo temor e sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência, o cântico dos salmos, com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instruídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Então, essas coisas fazem parte do culto, culto que nós prestamos ao Senhor. Leitura da palavra, os sacramentos, a administração dos sacramentos fazem parte desse culto. Sexto, agora sobre o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato de culto religioso
é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para o qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em família, diariamente, em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente, em assembleias públicas que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. Então, lembrando aquele princípio que nós falamos, o culto não é apenas quando nós nos reunimos aqui. O culto não termina quando o pastor dá a bênção e os irmãos se levantam para ir embora. O culto ele acontece constantemente, todos os dias. Esse ato do cristão de adorar ao Senhor, de louvar e de agradecer o nome do Senhor. E assim nós devemos continuar fazendo diariamente, constantemente, oferecendo esse culto ao Senhor. Então o lugar ele é importante, não vamos negar a importância do templo, nós vamos dizer também que o templo não serve mais de nada, não tem importância nenhuma, mas ele não é um único lugar ou um lugar diferente dos outros lugares onde eu estou. Então aqui dentro do templo eu me comporto de um jeito, mas lá no meu trabalho eu faço o que eu quiser. Aqui dentro do templo eu me comporto de um jeito, mas em casa eu faço do jeito que eu quiser. Aqui dentro do templo eu me comporto de um jeito, mas quando eu passo do portão ali, eu faço do jeito que eu quiser. Não. Eu estou constantemente na presença de Deus, prestando culto ao nome do Senhor. E devo fazer como o Senhor me ordenou que se fizesse. O 7, ele diz: como é lei da natureza que, em geral, uma devida proporção de tempo seja destinada ao culto de Deus, assim também, em sua palavra, por um preceito positivo, moral e perpétuo, preceito que obriga a todos os homens, em todas as épocas, Deus designou particularmente o dia em 7 para ser o seu sábado, o seu descanso, significado por ele, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia em que nas Escrituras é chamado de dia do Senhor, que é o domingo, que nós estamos fazendo hoje, mas que há de continuar até o fim do mundo como sendo o sábado cristão. E por fim, ele diz: este sábado ele é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado os seus corações e de antemão ordenado os seus negócios comuns, não só guardam durante todo o dia um santo descanso de suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres das necessidades e da misericórdia. Então é assim que nos fala a nossa confissão de fé no seu capítulo 21, quando fala do culto religioso e do domingo. O culto sendo feito como o Senhor ordenara que se fizesse. O culto de acordo com a santa palavra de Deus. Pensando então agora no sistema presbiteriano, voltando aqui para o livro em que nós vemos sobre o sistema presbiteriano, ele vai dizer assim: as doutrinas principais dos padrões presbiterianos com referência ao culto são: somente Deus deve ser adorado. Então, no culto, na igreja presbiteriana, não há espaço para adoração a mais ninguém a não ser Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus único, Criador de todas as coisas, Senhor soberano sobre tudo e todas as coisas. Visto que um dos princípios da nossa teologia é essa soberania de Deus, seria incoerente nós adorarmos outro a não ser o Senhor. Ele é o único, soberano, merecedor de louvor e adoração. Então, no culto nas igrejas presbiterianas, somente Deus deve ser adorado. Segundo, ele diz que deve ser adorado pela mediação de Cristo apenas. O pastor, ele não é um sacerdote que faz a mediação entre a sua igreja e Deus. O pastor também é igreja. O pastor também é membro do corpo de Cristo. O cabeça é Cristo. A mediação é feita por
Cristo. É Ele quem intercede por nós diante do Pai. Ele quem é o nosso advogado diante de Deus. Nós não somos mediadores. Nós não temos esse poder em nossas mãos para que vocês virem a nós e nós então, como pastores, como líderes, mediarmos junto a Deus a causa de vocês, pleitearmos a causa de vocês junto ao Senhor. Letra C. Deus aceita o culto quando tributado em espírito e em verdade, sob a direção do Espírito Santo. É o que nós vemos lá na conversa de Jesus com a mulher samaritana junto ao poço. Ela perguntando: é no monte nós devemos adorar ou é no templo lá em Jerusalém? E Jesus diz: nem no monte, nem no templo. Não é o lugar. Você pode estar no templo, mas se você não estiver adorando em espírito e em verdade, que são esses os adoradores que Deus de fato está procurando, não adianta. Você pode estar no lugar mais sagrado do mundo. Se não estiver de fato em espírito de adoração a Deus, em espírito e em verdade, nada adianta. Então não é simplesmente o cumprimento do ritual, não é simplesmente fazer como Deus ordenou. Então eu estou bem porque eu estou fazendo tudo como Deus ordenou. Eu estou fazendo tudo direitinho como está escrito lá, não estou fugindo uma vírgula, uma letra. Tudo bem, mas se você está fazendo isso apenas como um mero ritualismo, se você está fazendo esse culto como apenas uma expressão de sua religiosidade, também não serve. Tem que ser em espírito e em verdade. Mas Deus fala disso em Isaías, dizendo: eu estou querendo animais, será que eu não sou dono dos animais? Eu estou querendo esse sacrifício mesmo? É isso que eu quero. Eu quero coração compungido, contrito na minha presença. Eu quero verdadeira adoração ao meu nome. Eu estou cansado desse culto de vocês, dessa religiosidade de vocês. Eu quero verdadeira adoração. Letra D. Somente o culto verdadeiro pode o pecado, somente no culto verdadeiro pode o pecado ser perdoado e obtido o favor divino. Ele diz: só há remissão de pecados se eu estou de fato no culto verdadeiro ao Senhor. Não é só porque o liturgo, o líder, o pastor diz: seus pecados estão perdoados, que estão perdoados. Só é perdoado se de fato houver um culto verdadeiro a Deus e se houver de fato arrependimento dos pecados. No Evangelho, lembra, no Evangelho, parte alguma do culto religioso aparece subordinada a este ou aquele lugar. Então, voltando a dizer, nós entendemos pelas Escrituras que não é o lugar em si que faz o culto. O culto é a nossa vida, o nosso coração dedicado ao Senhor. Mas voltamos a afirmar, nós não estamos com isso também dizendo que este lugar não é importante, que a gente não deve se reunir aqui, ou que tanto faz se a gente vier ou não para a igreja. O texto de Hebreus diz: não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Congreguem, vão à igreja. Agora não venha achando que é só aqui. Aí eu venho no domingo, compro o meu ritual religioso, bato o cartão de ponto, e aí eu estou bem com Deus para o resto da semana. Não, o culto é diário, é constante, é todos os dias, em todos os lugares. Letra F. Dentre os 7 dias da semana, Deus separou um para o descanso, devendo esse dia ser inteiramente consagrado a Deus. É o que nós lemos aqui na nossa confissão de fé, falando do dia do domingo. Após a ressurreição do Senhor Jesus, esse dia passa a ser o dia utilizado pela igreja como o dia do Senhor. E no Antigo Testamento nós já vemos alguns indícios disso, porque eram guardados os 7 dias, o dia 7º, os 7 dias numa festa, e no 8º se fazia a celebração, se fazia a festa em si, o culto em si. É um momento de reunião pública para adoração. Então se guardavam as prescrições durante os 7 dias, para no 8º fazer a celebração. Então isso já era um indício daquilo que Deus estava preparando para o futuro em Cristo Jesus. E letra G diz: os princípios gerais do culto estão expostos na Bíblia. Então voltamos a reafirmar o que está aqui no livro de Levítico,
capítulo 8 que nós lemos e os textos que nós destacamos no capítulos 9 e 10. Estava sendo feito ou deve ser feito como o Senhor ordena. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu imagino, não é modernizando o culto que eu vou ter vantagem, é fazendo como Deus ordena. Esse é o compromisso da Igreja Presbiteriana do Brasil com o culto, fazer como Deus ordena. Ele diz também que os princípios acima expostos criaram formas de culto simples e claras, que têm sido parte do testemunho das igrejas presbiterianas por muitas gerações. Opondo-se aos romanistas e aos ritualistas, os presbiterianos afirmam e sustentam que o culto prestado aos santos e aos anjos é uma usurpação da glória divina. Que os sacerdotes exploram o nome e o poder de Cristo quando dão ou absolvem alguém dos seus pecados. Que as liturgias obrigatórias, além de não terem base nas Escrituras, constituem um entrave ao verdadeiro culto. Que as igrejas presbiterianas, crendo firmemente na soberania divina e aplicando a sua doutrina do culto, princípio fundamental da autoridade da Bíblia, insistem sempre em que a liberdade em liturgia é um dos resultados diretos dos princípios do Antigo e do Novo Testamento. E aí 2 princípios nós vemos aqui nessa fala, para que a gente entenda. O do livre acesso a Deus. Então agora em Cristo Jesus nós temos esse livre acesso a Deus. Livre acesso a Deus não significa que eu posso entrar também na presença dele de qualquer jeito, fazendo o que eu quiser, porque agora eu sou livre para entrar na presença do Senhor. Voltamos a lembrar como foi dito aqui, como a Bíblia ordena que seja feito. Mas eu não preciso mais do sacerdote. O texto que nós lemos é a ordenação do sacerdote para o serviço no templo. Então tudo era feito por meio do sacerdote. A pessoa levava até o sacerdote e o sacerdote levava até Deus. Agora eu não preciso mais disso. Eu tenho Cristo, então eu compareço direto na presença de Cristo, de Deus, e assim eu cultuo ao Senhor. Havia um véu que separava o santo do santo dos santos, o santo lugar do santo dos santos, onde havia a arca da propiciação, a arca da aliança, onde se fazia a propiciação pelos pecados. Na morte de Cristo esse véu é rasgado, não de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Esse véu é desfeito. Esse véu agora já não existe mais. Agora nós temos esse acesso à presença direta de Deus. Podemos comparecer na presença dele, buscando ao Senhor. E isso desmistifica outra ideia de que, por exemplo, a oração do pastor é que é uma oração forte. Eu tenho que buscar o ministro, porque ele é quem tem esse acesso a Deus. Não. Em casa mesmo, não precisa nem vir para o culto. Em casa mesmo você pode orar, pode falar com Deus, Deus vai ouvir sua oração. Você tem agora essa oportunidade de comparecer, lembrando que vai ser feito segundo a vontade dele, não a sua. Mas você tem esse acesso a Deus, e a igreja presbiteriana então prega esse princípio. E também, quando olhamos para essa liberdade que temos no culto, nós vemos essa questão do sacerdócio universal dos crentes. Então todos nós agora somos, entre aspas aqui, nós sacerdotes. Podemos ministrar na presença do Senhor, podemos entrar na presença do Senhor. Os calvinistas, eles sempre lutaram vigorosamente, enfrentando incompreensões, sofrimentos, críticas, ataques e até morte, na defesa dessa preservação do direito do livre acesso ao trono de Deus. Nessa luta pela graça de Deus, perdão de Deus sobre todos os homens, nos dando esse acesso a Cristo, ao reino celestial, à vida eterna. Que nós possamos, como presbiterianos, ouvir o que nos diz as Escrituras e fazer como o Senhor nos tem ordenado. Fazer tudo
conformidade com a vontade soberana do nosso Deus e Pai. Fazer assim como o Senhor tem nos dito na sua palavra, assim como Ele tem nos ensinado, que o nosso culto seja de fato um culto de adoração a Deus. E Ele assim nos abençoe. Amém. Nós vamos só lembrar aos irmãos que logo mais à noite, às 19 horas, estaremos novamente aqui em mais uma transmissão do culto vespertino. O texto que nós estamos estudando no domingo à noite é a carta de 1 João. Estamos no capítulo 4. E se os irmãos quiserem ler em casa antes o capítulo 4 de 1 João, é o texto que nós vamos meditar hoje à noite aqui junto com os amados, se Deus assim nos permitir. Então, às 19 horas, estaremos aqui reunidos novamente. Temos feito os nossos cultos de oração na quarta-feira. Então, se você deseja fazer um pedido de oração, a partir de hoje, de amanhã, mande para mim, não bote no grupo, porque você colocando no grupo, depois eu vou ter dificuldade de identificar todo mundo, tem que sair olhando grupo por grupo para identificar onde é que tem pedido de oração. Então, você manda direto para mim, pedido de oração, eu vou anotar, vou registrar, e quando for na quarta-feira, a gente vai estar colocando aqui diante do Senhor. Alguns irmãos foram pedindo na hora do culto, mas aí fica difícil da gente ter acesso a essa informação na hora do culto e poder passar o seu pedido. Então faça antes, para que a gente possa ter acesso a ela e possa colocar aqui, né, no momento de oração na quarta-feira. Ok? Deus assim nos abençoe e nos ensine a sua santa palavra, como adorá-lo de fato e de verdade, em espírito e em verdade. Que o nosso culto seja assim como o Senhor nos tem ordenado. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome por esta manhã, pela Tua presença conosco. Agradecemos ao Senhor que temos, ó Pai, esses documentos da igreja, que temos, ó Pai, esses livros escritos por servos Teus, mas especialmente te agradecemos pela Bíblia, Sagradas Escrituras, que nos trazem a Tua vontade, que nos falam da Tua verdade, que nos ensinam o dever que nós temos diante do Senhor, que nos mostram quem é o Deus a quem nós cremos e servimos. E nós te agradecemos pelas Sagradas Escrituras, por Tua palavra viva, que move os nossos corações em direção à Tua vontade e nos faz cultuar ao Senhor como de fato o Senhor merece. E fujamos, ó Pai, dos modismos, e fujamos, ó Pai, do mundanismo, fujamos, ó Pai, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, dos falsos mestres, que de fato adoremos ao Senhor como o Senhor prescreve na Tua santa palavra, a Bíblia, palavra do Senhor, como única regra de fé e prática para a nossa vida. Que o Senhor assim nos ajude a caminhar na Tua santa presença. Oramos assim agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele tenha misericórdia de nós e que Ele nos dê a paz. Amém.